Muito bem, pessoal, vamos dar prosseguimento ao nosso aulão de véspera para o concurso do Detran Mato Grosso 2015. Continuando, estudando aqui História de Mato Grosso, nossa história regional. Desta vez a gente vai dar um enfoque todo especial para o período republicano, um período muito importante de nossa história. Vamos passar pela Primeira República, pela Era Vargas, pelo período da ditadura militar e também o período mais contemporâneo, a chamada Nova República. Tudo bem? Vamos começar então, pessoal. Vamos começar falando um pouquinho sobre o período do coronelismo, que ocorreu durante a chamada Primeira República no Brasil, que também é conhecida como República Velha. É o período que vai de 1889 até 1930. Em relação ao Mato Grosso, é um período bastante agitado do ponto de vista econômico, na medida em que ocorriam várias disputas pelo poder político. E quem é que exercia o poder político aqui em Mato Grosso nesse período? Eram as chamadas oligarquias. E quem eram os indivíduos que faziam parte dessas oligarquias? Eram geralmente grandes proprietários de terra e também comerciantes, eventualmente também pecuaristas. Haviam duas grandes oligarquias em Mato Grosso. A oligarquia do Norte, sediada em Cuiabá, e a oligarquia do Sul, estabelecida em Corumbá e posteriormente em Campo Grande. Ok? Vamos ver então esta primeira questão, uma questão elaborada pela UFMT, que é justamente a banca examinadora do nosso concurso em questão. Ela diz o seguinte: o coronelismo pode ser definido como o poder exercido pelos homens ricos e proprietários de terras, pessoas influentes politicamente, que haviam sido agraciadas durante o Império com patentes da Guarda Nacional, correspondente àquelas do Exército, sendo que a maioria deles era chamada de coronel. Porém, eram coronéis civis da Guarda Nacional. Essa citação da professora Elizabeth Madureira Siqueira faz alusão às origens históricas do coronelismo, que remontam ao período imperial. Muito bem, vamos então analisar o comando dessa questão para verificarmos o que será pedido. Foram ações ou movimentos coronelistas no período republicano em Mato Grosso, exceto ações ou movimentos coronelistas em território mato-grossense durante a Primeira República. O coronelismo vigorou com grande projeção em terras mato-grossenses durante os anos, as décadas da Primeira República. E nesse contexto histórico ocorreram várias disputas pelo poder, vários movimentos coronelistas. Por exemplo, o massacre da Baía do Garcês, a revolta de 1906 que levou à morte do então governador de Mato Grosso, Antônio Paes de Barros, o Totó Paes. Tivemos também a ocorrência da Caetanada, o conflito entre Morbeck e Carvalhinho, pelo controle da região leste de Mato Grosso, uma região rica na extração de diamantes. Portanto, uma característica indelével da política mato-grossense nos primeiros anos da República foi a instabilidade e a ocorrência de vários movimentos coronelistas. Tudo bem? A questão nos pede para indicar uma ação ou um movimento, um evento histórico que necessariamente não ocorreu durante a Primeira República. Vamos então verificar as alternativas. Alternativa A, deposição de Magesse. Alternativa B, massacre da Baía do Garcês. Alternativa C, o assassinato de Totó Paes. Alternativa D,
a Caetanada. E alternativa E, o conflito entre José Morbeck e Carvalhinho. Então, nos foram apresentados cinco movimentos, 5 ações, 5 eventos históricos importantes aqui para Mato Grosso. Desses 5, apenas um não faz referência ao período da Primeira República. Um não é um movimento coronelista, e é justamente essa a nossa resposta. Das 5 ações apresentadas, a única a não ocorrer no período republicano foi a deposição de Magesse, ocorrida no ano de 1821, portanto, no final do período colonial brasileiro. Francisco de Paula Magesse de Carvalho foi deposto em um movimento organizado pela elite cuiabana, que promoveu não apenas a derrubada do então capitão-general da capitania de Mato Grosso, bem como a transferência da capital para Cuiabá. Os outros eventos mencionados nas alternativas seguintes, todos são movimentos coronelistas ocorridos na Primeira República. Portanto, a alternativa correta, letra A. Muito bem, vamos então para a segunda questão desse nosso aulão de véspera para o concurso do Detran. Temos aqui uma questão sobre Dom Aquino Correia. Vejamos então a questão. Aqui está. Sobre Dom Aquino Correia, assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Dom Aquino Correia, meus amigos, foi um arcebispo de Cuiabá, o mais jovem arcebispo do Brasil. Salvo engano, foi com 25 anos que ele se tornou arcebispo de Cuiabá, o mais jovem arcebispo da história do Brasil até então. O que nós temos ainda aí? Dom Aquino, além de ser o mais jovem arcebispo da história do Brasil, ele também foi governador do estado de Mato Grosso, interventor federal em Mato Grosso, indicado logo após a ocorrência da Caetanada, um movimento coronelista aqui em Mato Grosso. Dom Aquino é autor do hino de Mato Grosso, ele também fundou o Instituto Histórico e Geográfico Mato Grossense, do qual foi membro. Ele também foi membro da Academia Brasileira de Letras. Vamos lá ver as alternativas sobre Dom Aquino Correia. Ocupou o governo do estado de Mato Grosso e construiu uma estratégia para fortalecer a Igreja Católica local. Verdadeira afirmação. Grande liderança religiosa e também importante liderança política em Mato Grosso na primeira metade do século XX. Segunda afirmação. Foi o primeiro arcebispo da Arquidiocese de Cuiabá. Dom Aquino foi arcebispo de Cuiabá? Sim, resposta correta. Mas Dom Aquino foi o primeiro arcebispo de Cuiabá? Não. O primeiro arcebispo de Cuiabá foi Dom José da Silva Reis, o arcebispo de Cuiabá durante a época da Rusga, 1834. Portanto, essa afirmação está incorreta, falsa. Dom Aquino não foi o primeiro arcebispo de Cuiabá. Foi o mais jovem arcebispo de todos os tempos, mas não foi o primeiro. Foi um importante aliado de Vargas, não apenas em Mato Grosso. Verdadeira afirmação. Dom Aquino foi um importante aliado de Getúlio Vargas. Quando Vargas visitou Cuiabá, fez questão de se encontrar com Dom Aquino Correia. Aliás, foi uma postura muito importante do presidente Vargas, essa aproximação com lideranças religiosas no Brasil. E aqui em Mato Grosso não foi diferente. Quando esteve em Cuiabá, Vargas fez questão de buscar o apoio político desta importante liderança eclesiástica e política em Mato Grosso. Vejamos o próximo item. Manteve estreitos vínculos com as elites políticas locais em oposição a
Vargas. Falsa afirmação, meus amigos. Dom Aquino Correia foi um importante aliado de Vargas, sobretudo durante o período do Estado Novo, que foi o período ditatorial da era Vargas. A Igreja Católica foi um importante instrumento de apoio, de sustentação ao período ditatorial da era Vargas. Portanto, então, a sequência é VF, VF. Vejamos aí onde é que está a sequência correta. VF, VF. Aí está, na alternativa D. D de dado. Muito bem, vamos em frente. Mais uma questão elaborada pela banca da UFMT. Essa questão fala sobre a chamada Marcha para o Oeste. Aliás, essa questão fala sobre o Estado Novo. A Marcha para o Oeste, que diz respeito à colonização das terras mato-grossenses, também aconteceu no Estado Novo. A implantação do Estado Novo no Brasil não foi possível sem fortes vínculos entre Vargas e as elites políticas regionais. No caso de Mato Grosso, o apoio veio de forma inconteste, levando inclusive membros dessa elite para funções muito próximas a Vargas. Como contrapartida, o governo federal apoiou, por exemplo, obras de modernização da capital, Cuiabá. Em relação a essas obras, considere. Muito bem, temos aqui o enunciado que fala do Estado Novo e do apoio que Vargas procurou conseguir junto às elites políticas regionais. E aqui em Mato Grosso não foi diferente. Vargas procurou granjear o apoio dessa elite política local. Inclusive, alguns elementos dessa elite política tiveram cargos proeminentes no Estado Novo. Só para citar um exemplo, Filinto Miller foi o chefe da polícia política de Vargas durante o Estado Novo, na mesma época em que Júlio Miller, irmão de Filinto Miller, governava o estado de Mato Grosso na condição de interventor federal. E é esse interventor federal que vai receber verbas provenientes da capital do Brasil, verbas federais, que seriam utilizados na construção e na modernização de Cuiabá. Durante a gestão de Júlio Miller, foram construídas várias obras que visavam conceder uma característica mais moderna para a capital de Mato Grosso. Foram construídas, por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas, o Grande Hotel, o Cine Teatro Cuiabá, foi reformado o Liceu Cuiabano e nós tivemos a construção da primeira ponte de concreto ligando Cuiabá a Várzea Grande, sobre o rio Cuiabá, evidentemente. Esta ponte receberá o nome do interventor federal que ordenou a sua construção, Júlio Miller. Perfeito? Então vamos analisar aqui os itens. Item 1, a construção do arsenal de guerra. Bem, esse item 1 está incorreto. Opa, essa aqui está falsa, gente. Por que está falsa? Porque o arsenal de guerra de Mato Grosso foi construído ainda no período imperial, no século XIX. Item 2, a construção da primeira ponte de concreto ligando Cuiabá a Várzea Grande. Ponte esta sobre o rio Cuiabá é a ponte Júlio Miller. Verdade, inaugurada em 1942. Terceiro item, a construção do Liceu Cuiabano. Verdadeiro também. Item 4, construção da igreja de Nossa Senhora do Rosário. Opa, esta igreja é do século XVIII.
é do período da mineração em Cuiabá ainda, uma das mais antigas igrejas cuiabanas. A igreja de Nossa Senhora do Rosário e Capela de São Benedito remonta ao século XVIII. Não foi uma construção do período do Estado Novo, durante a administração de Júlio Miller em Mato Grosso. Falsa essa afirmação. Temos ainda o item 5, a abertura da Avenida Getúlio Vargas, inaugurada com a presença do presidente da República em Cuiabá. Verdadeira afirmação. Então estão corretos os itens 2, 3 e 5. Vamos então procurar a nossa alternativa correta. São obras de modernização de Cuiabá originárias desse período, então, 2, 3 e 5. A alternativa correta, letra B. Mais uma questão agora aí, pessoal. Agora sim a gente vai falar sobre a marcha para oeste. E veja que a gente está pegando, basicamente, questões elaboradas pela banca da UFMT. Você já vai percebendo qual é a origem, qual que é a estrutura, quais são os aspectos que são levados em consideração por esta banca examinadora. Por exemplo, no que tange a Era Vargas, trabalha-se bastante a administração de Júlio Miller, em Mato Grosso, e a ocorrência da Marcha para o Oeste. A Marcha para o Oeste foi um projeto de colonização federal que incluiu terras mato-grossenses, que trouxe importantes desdobramentos para Mato Grosso. Vejamos então esta questão. No enunciado aparece o seguinte, gente: a Marcha para o Oeste e a Fundação Brasil Central foram importantes medidas tomadas por Getúlio Vargas, visando ocupar o interior do país. Como desdobramentos dessas ações têm-se? Vamos lá. A questão fala da Marcha para o Oeste. Aí você já sabe que é o primeiro projeto de colonização federal em terras mato-grossenses. Visava ocupar os chamados, à época, de espaços vazios e criar uma nova fronteira agrícola aqui em Mato Grosso. Como desdobramentos importantes dessa política, nós tivemos a criação de 2 territórios federais em terras mato-grossenses. O território do Guaporé, na porção noroeste do território, onde hoje se encontra o estado de Rondônia, e o território de Ponta Porã, na porção sul do território de Mato Grosso, onde atualmente se encontra o estado do Mato Grosso do Sul. E outro desdobramento importante também foi a criação da Escola Agrícola Federal de São Vicente, aqui em Mato Grosso, com o objetivo de qualificar uma mão de obra para esses empreendimentos agrícolas. Então é importante ficar atento, ficar antenado nas consequências principais da Marcha para o Oeste. Então vamos analisar as alternativas. Alternativa A, reconhecimento das posses de todos os povos indígenas em todo o centro-oeste do Brasil. Alternativa B, criação dos territórios federais de colônias agrícolas e da Escola Agrícola de São Vicente, em Mato Grosso. Alternativa C, descoberta de vários pontos de extração de ouro e diamante, atendendo aos objetivos da missão. Letra D, anexação de parte do estado de Rondônia a Mato Grosso. Vamos lá. A Marcha para o Oeste foi um projeto de colonização que visava criar uma nova fronteira agrícola. Era um empreendimento agropecuário em Mato Grosso. Atraiu principalmente migrantes sulistas para Mato Grosso. Como consequências, nós tivemos a criação da colônia agrícola de Dourados, que hoje fica no estado vizinho do Mato Grosso do Sul. Tivemos também a criação de 2 territórios, Guaporé, onde hoje é Rondônia, e Ponta Porã, onde hoje é Mato Grosso do Sul. E além disso, criação da Escola Agrícola Federal de São Vicente. Está aí.
Alternativa correta, letra B de bola. Atenção, um aspecto importante. Estudando Era Vargas, não deixe de estudar Marcha para o Oeste, pois este tema cai constantemente. Próxima questão, também elaborada pela banca da UFMT. Nos anos 60 do século XX, a cidade de Cuiabá vivenciou um momento de transformação do espaço urbano, resultado tanto do fluxo migratório quanto da expansão capitalista. Esse processo foi marcado também pela construção de casas populares e pela destruição ou pela demolição de edificações consideradas antiquadas. Assinale a alternativa que apresenta um dos principais símbolos dessa transformação. Então a questão vai falar sobre as transformações vivenciadas na capital de Mato Grosso durante a década de 60. Mato Grosso passava por transformação. Essa transformação era resultado do processo migratório e também do desenvolvimento capitalista em Mato Grosso. E o principal símbolo dessa modernização ocorrida em Cuiabá foi justamente a demolição da Catedral de Cuiabá e a edificação da denominada Catedral Metropolitana de Cuiabá, exatamente no local onde havia aquela catedral, construída durante o século XVIII. Na verdade, a Catedral de Mato Grosso não era original do século XVIII. Ela já tinha sido reformada durante a gestão de Mário Correia. Mas o então arcebispo de Cuiabá, Dom Orlando Chaves, ordenou a implosão, a demolição da antiga catedral e a edificação de uma catedral mais moderna, que é a nossa atual Catedral Metropolitana de Cuiabá. Então temos aqui as alternativas que falam sobre esse processo de modernização de Cuiabá. O principal símbolo, então, é a demolição da Catedral do Senhor Bom Jesus de Cuiabá, que aconteceu no finalzinho da década de 1960. A alternativa correta, letra B. Próxima questão, uma questão mais recente, 2014, não foi elaborada exatamente pela UFMT, foi uma questão que caiu no concurso da Polícia Civil, elaborado pela FUNCAB, mas é uma questão muito interessante, vale a pena conferir. Um outro assunto que é campeão de ocorrência aqui nos concursos em Mato Grosso, divisão do Estado. Esse é um tema que você não pode nem em pensamento deixar de estudar. Divisão do Estado de Mato Grosso é um tema quentíssimo, aparece constantemente. E você tem que estudar com atenção para matar essa questão, para conseguir acertar. Mais um ponto positivo para você. Vamos lá. O desmembramento entre os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ocorrido na década de 1970 do século XX, foi realizado pelo seguinte presidente da República. Letra A, Juscelino Kubitschek. Letra B, João Goulart. Letra C, João Batista Figueiredo. Letra D, Ernesto Geisel. Letra E, Getúlio Vargas. Uma questão meramente decorativa, mas que pelo contexto histórico você pode acertar. Quem era o presidente da República no Brasil durante o ano em que foi ocorrido, em que foi efetivado, pelo menos foi assinada a lei complementar que autorizou a divisão do Estado de Mato Grosso e a criação de uma nova unidade federativa, um novo Estado, que foi o Mato Grosso do Sul. Era o governo de Ernesto Geisel, ditadura militar. O presidente Geisel assinou a Lei Complementar número 31, datada de 11 de outubro de 1977, a lei que autorizou a divisão do Estado de Mato Grosso. Outro aspecto importante é perceber quem era o governador de Mato Grosso durante
o ano da divisão. Era José Garcia Neto. Então, essa questão que nos pede o nome do presidente da República que assinou o decreto, a lei complementar que autorizou a divisão do estado de Mato Grosso, Ernesto Geisel. A alternativa correta, letra D. Mais uma questão que também fala, de uma maneira indireta, mas fala da divisão do estado de Mato Grosso. Mais uma questão recente, caiu no concurso da PJC. Vejamos, na linha de sucessão do governo do estado de Mato Grosso, após a divisão política e territorial oficializada pela Lei Complementar número 31, de 11 de outubro de 1977, ocupou a cadeira de chefe do Poder Executivo no Estado durante o período compreendido entre 1979 e 1983, o seguinte político. Letra A, Fernando Correia da Costa. Letra B, José Manuel Fontanilhas Fragelli. Letra C, João Ponce de Arruda. Letra D, Arnaldo Estevão de Figueiredo. E nós temos ainda a letra E, Frederico Carlos Soares de Campos. Bom, a questão aqui, no seu enunciado, já nos fala que a divisão de Mato Grosso se consolidou através da aprovação da Lei Complementar número 31, de 11 de outubro do ano de 77. E que este governador de Mato Grosso teve sua gestão entre os anos de 1979 e 1983. Este governador teve a função de continuar o processo de modernização mato-grossense, continuar o processo de criar a infraestrutura, melhor dizendo, necessária para atrair os migrantes para o território mato-grossense. É o governador que teve sobre seus ombros a tarefa de administrar um estado dividido e com a autoestima em baixa. Quem foi esse governador? Foi Frederico Campos. Governou Mato Grosso entre 79 e 83, Frederico Campos. A alternativa correta, então, é a letra E. Mais uma outra questão também sobre esse tema, e agora elaborada pela banca da UFMT. Então, esse tema aqui pode aparecer. É um tema muito importante que pode aparecer. Um outro tema que eu daria uma sugestão para você estudar com bastante atenção seria acerca das ações do Marechal Rondon. E por que eu dou essa dica para você? Porque neste ano nós celebramos os 150 anos de nascimento de Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, o patrono das comunicações do Brasil, que atuou, por exemplo, na construção das linhas telegráficas mato-grossenses, que atuou também junto aos povos indígenas residentes no território mato-grossense, que foi fundamental para a criação dos serviços de proteção ao índio, que é um núcleo que daria origem mais tarde à Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Portanto, esse é um tema que tem uma grande probabilidade de aparecer na sua prova. Estude lá, então, sobre o Marechal Rondon. Tudo bem? Este aqui é um outro tema muito importante que também tem uma grande possibilidade de aparecer. Divisão do estado de Mato Grosso. Olha só. Assume o governo de Mato Grosso, 15 de março de 1979, tendo sobre seus ombros a difícil tarefa de administrar um estado dividido, ao lado de restabelecer a autoestima dos mato-grossenses. Mais uma citação da professora Elizabeth Siqueira. Então, pede para que você mencione quem foi o governador de Mato Grosso que assumiu a tarefa de administrar o estado após a divisão.
Foi Frederico Campos, evidentemente. A alternativa correta, letra B. Uma outra questão aqui muito importante, gente, é em relação a grandes personalidades políticas de Mato Grosso. Mais uma dica que eu dou para você, a banca da UFMT, ela costuma enfocar bastante essa temática dos grandes nomes da política mato-grossense, sobretudo aqui no século XX. Pode aparecer, por exemplo, o já mencionado Marechal Rondon, pode aparecer também Dante de Oliveira, ação do ex-governador Dante de Oliveira. Enfim, são os grandes nomes da política mato-grossense no século XX, junto com Dom Aquino, que a gente já falou. Então, se fosse para mencionar, eu diria que vai aparecer na sua prova uma referência a uma grande personalidade política de Mato Grosso no período republicano. Mas há uma grande possibilidade de ser feita uma referência justamente ao Marechal Rondon por conta da recente celebração dos seus 150 anos de nascimento. Vamos lá. Personalidade política de Mato Grosso aqui. Dante Martins de Oliveira, importante personalidade da história política mato-grossense, conseguiu projeção nacional quando, em 1984, exercendo o mandato de deputado federal, propôs uma emenda constitucional, cujo objetivo era... Bom, Dante de Oliveira ficou famoso, conseguiu uma notoriedade nacional no início dos anos 80 por propor no Congresso Nacional uma lei que autorizasse eleições diretas para presidente da República. A emenda Dante de Oliveira, apresentada em março de 1983, ganhou o nome de Emenda das Diretas. E acabou, inclusive, gerando um movimento que acabou mobilizando uma grande parcela da sociedade brasileira, que foi o movimento das diretas, as famosas diretas já. Então, o objetivo da emenda do então deputado federal de Mato Grosso, Dante de Oliveira, pedia a aprovação das eleições diretas para presidente da República. A alternativa correta, letra E. Então essa foi a emenda Dante de Oliveira, pedia eleições diretas para presidente da República. Emenda essa que não foi aprovada. Faltaram 22 votos para se aprovar esta emenda no Congresso Nacional. Mais uma questão aí, gente, agora uma questão referente à política trabalhista recente em Mato Grosso, a questão do trabalho, sobretudo o trabalho rural em Mato Grosso. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o estado de Mato Grosso é um dos campeões em resgates de trabalhadores em condições semelhantes ao trabalho escravo. Sobre o assunto, analise as afirmativas. Primeira afirmativa aqui, gente. Alguns trabalhadores são atraídos por gatos, contratadores de mão de obra, que muitas vezes vêm buscá-los de ônibus fretados de caminhão, o velho pau de arara, ou, para fugir da fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, pagam passagens para os trabalhadores em ônibus de linha regular. Então essa questão está falando sobre trabalho escravo. O enunciado mencionou que Mato Grosso é um dos estados com maior ocorrência dessa terrível modalidade de trabalho, que o Ministério do Trabalho e Emprego menciona Mato Grosso como um dos estados campeões no resgate de trabalhadores em condições análogas ao trabalho escravo. No item 1, menciona a ação dos chamados gatos, que seriam
as pessoas responsáveis pela contratação dos trabalhadores que são enviados para fazendas, para madeireiras e acabam ficando ali na condição de mão de obra escrava, na medida em que eles acabam acumulando dívidas e não conseguem deixar aqueles estabelecimentos antes de quitarem suas dívidas. Ficam em condições análogas ao trabalho escravo. Afirmação verdadeira, portanto. Item 2. O destino principal desses trabalhadores são as áreas urbanas. Nas periferias, onde as favelas propiciam a moradia, o emprego e a renda para suprir precariamente as necessidades básicas de alimentação e saúde. Ora, é claro que essa afirmação está incorreta. O destino principal desse tipo de mão de obra é o interior do estado. Fazendas, madeireiras, onde há uma aviltante exploração desses trabalhadores. E o item 3, a escravidão por dívida é comum nesses casos, pois os trabalhadores são obrigados a comprar do próprio alimento, ou comprar do próprio patrão alimento e material de trabalho pessoal, e a partir daí tornam-se devedores e devem trabalhar por tempo indeterminado para abater suas dívidas. É a chamada escravidão por dívida. Verdadeira afirmação também. Então estão corretos os itens 1 e 3. 1 e 3 estão corretos. Então aqui está na alternativa A, corretos itens 1 e 3. Bem, vamos falar um pouquinho agora sobre cultura. Esse é um outro tema que pode aparecer. Cultura mato-grossense. A cultura mato-grossense é muito variada, é muito rica. Tem música, tem dança, artesanato, festas típicas, a culinária, o folclore. Então, é um rico mosaico cultural mato-grossense. Muito bem, pessoal, mais uma questão para a gente aqui. Uma das principais características da população mato-grossense é a sua diversidade cultural, própria de um estado miscigenado. A figura abaixo mostra uma importante dança praticada especialmente em Vila Bela da Santíssima Trindade, a primeira capital do Mato Grosso. Vamos ver então aqui qual é essa imagem. Aí está. Uma dança característica da cultura mato-grossense. Dança típica de Vila Bela da Santíssima Trindade, que foi a primeira capital de Mato Grosso, que tem uma população predominantemente negra. Só aí a gente já tem alguns elementos importantes que nos remetem à época da escravidão. Essa é a famosa dança do chorado, que era feita desde a época da colonização, no período de vigência da escravidão em Mato Grosso, onde as escravas realizavam essa referida dança para tentar aplacar a ira de seus senhores, para que os mesmos não reprimissem violentamente seus companheiros, os escravos. Muito bem, vamos ver então o comando da questão, que diz o seguinte: a partir da leitura da imagem e de seus conhecimentos, assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome e a caracterização dessa dança. Para fazer uma leitura mais importante, uma leitura correta da imagem, você precisava de ter alguns conhecimentos. Por quê? O enunciado da questão já falou que se trata de uma dança muito praticada em Vila Bela. Você viu a imagem com mulheres negras, você já faz uma associação. Vila Bela foi a primeira capital, Vila Bela tem um contingente expressivo de pessoas negras, que tem uma grande ligação com as raízes históricas da colonização mato-grossense,
a presença de escravos nesse território, então a cultura sente também essa influência dos tempos da colonização. Vejamos então as alternativas que nos são apresentadas. A alternativa A diz que é o siriri, representa a busca de cura de doenças tropicais pelo som da viola de coxo. Letra B diz que é a dança do Congo, de origem africana com influência ibérica. Vamos lá. Aqui nós temos uma alternativa que poderia nos induzir ao erro. Ela fala da dança do Congo, é uma dança de origem africana, ok. Nós vimos senhoras negras na imagem. Porém, olha só o que é que o enunciado nos traz, o que é que a alternativa nos apresenta. Uma dança de origem africana com influência ibérica? Não, né, gente? Claro que não. Por esse motivo está incorreto. Cavalhada, de origem portuguesa, representando a luta entre mouros e cristãos. A cavalhada é um importante elemento da cultura mato-grossense, mas é realizada em Poconé e não em Vila Bela. Representa uma simulação da luta de reconquista que foi travada entre cristãos e mouros na Península Ibérica. Letra D, dança do chorado, manifestação remanescente da época da escravidão. Essa é a alternativa correta. Aquela ilustração, aquela imagem de senhoras dançando com aquelas garrafas de canjinjim na cabeça, demonstram a dança do chorado, que é uma manifestação cultural remanescente da época de vigência da escravidão aqui em Mato Grosso. E temos ainda a alternativa E, cururu. Representa a diversidade cultural dos migrantes sulistas. Cururu, os migrantes sulistas. Só pode estar de brincadeira, não é mesmo? A alternativa correta, portanto, é a letra D de dado, chorado. Vejamos mais uma questão que nos remete ao aspecto cultural. E nisso você precisa ficar ligado, porque a UFMT, nos concursos que tem em seus editais o conteúdo de história regional, história de Mato Grosso, tem se pautado bastante nesse aspecto. Trazer nas questões algum aspecto relativo à cultura mato-grossense, a diversificada cultura mato-grossense, com influências de indígenas, de negros escravizados, influência dos portugueses, influência dos migrantes que para cá vieram no século XX. Então, um aspecto que você precisa ficar ligado é o aspecto cultural, porque pode aparecer na sua prova do concurso do Detran alguma questão enfatizando justamente a pluralidade cultural mato-grossense. Vamos então olhar para essa questão que caiu no concurso do Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Também uma questão elaborada pela UFMT. A UFMT gosta de trabalhar esse aspecto da cultura. A viola de coxo é um instrumento musical singular quanto à forma e sonoridade, produzido exclusivamente com matérias-primas existentes na região centro-oeste do Brasil. Sua produção é realizada por mestres cururueiros, tanto para uso próprio como para atender a demanda do mercado local, constituída por cururueiros e mestres da dança do siriri. O seu modo de fazer foi registrado no Livro dos Saberes em 2005. Então veja, o modo de fazer viola de coxo é patrimônio cultural imaterial do Brasil. O IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, tombou o modo artesanal de se fazer viola de coxo em Mato Grosso. É patrimônio cultural imaterial do Brasil. Bom, aí vem o comando da questão, que diz assim: o registro do modo de fazer viola de coxo enquadra-se nos objetivos do Programa Nacional do Patrimônio
imaterial. Aí o comando da questão. Não é objetivo desse programa. Então vamos lá. Nessa questão, tivemos um enunciado falando sobre o modo artesanal de se fazer viola de coxo aqui em Mato Grosso. A viola de coxo que é um dos símbolos da cultura mato-grossense. Talvez o maior símbolo de nossa cultura seja a viola de coxo. Foi tombado há 10 anos pelo IPHAN como patrimônio cultural imaterial do Brasil. Agora, o enunciado traz o comando da questão que vai te perguntar o seguinte: os objetivos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial Brasileiro. Quer saber justamente o que não é objetivo desse programa. Vamos ler então. Incentivar e apoiar iniciativas e práticas de preservação desenvolvidas pela sociedade. Esse é um objetivo do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. B. Contribuir para o tombamento e preservação de sítios arqueológicos e paisagísticos que revelam a diversidade étnica e cultural do Brasil. Veja bem, aqui não está falando exatamente de patrimônio cultural imaterial. Tombamento e preservação de sítios arqueológicos, isso aqui é patrimônio cultural material. Um sítio arqueológico, uma caverna que tenha uma inscrição rupestre, por exemplo, é um local onde nós temos um patrimônio material. É algo tangível. O modo de fazer, a cultura, as tradições, a sociabilidade, danças, música, isso é patrimônio imaterial. Aqui nesse item B, está falando do tombamento e preservação de sítios arqueológicos e sítios paisagísticos. É patrimônio material, justamente. Então não está se enquadrando justamente nos objetivos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. Vamos ver as outras alternativas até por desencargo de consciência. Vamos interpretar as outras alternativas também. Letra C. Contribuir para a preservação da diversidade étnica e cultural do país e para a disseminação de informações sobre o patrimônio cultural brasileiro a todos os segmentos da sociedade. Claro, esse é um objetivo público e notório do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial. E letra D, captar recursos e promover a constituição de uma rede de parceiros com vistas à preservação, valorização e ampliação dos bens que compõem o patrimônio cultural brasileiro. Também é um outro objetivo desse programa. Portanto, a única alternativa que não diz respeito aos objetivos do Programa Nacional do Patrimônio Imaterial é a letra B, que fala sobre tombamento e preservação dos sítios arqueológicos e paisagísticos. Por quê? Sítios arqueológicos e paisagísticos não é patrimônio imaterial, e sim patrimônio material. Pois bem, pessoal, chegamos ao final de mais um aulão de véspera para você que está se preparando para o concurso do Detran Mato Grosso 2015. Eu, sinceramente, desejo todo sucesso para você, você que é o nosso querido aluno LAC Enem, aluno LAC Cursos, que se preparou, que se empenhou, estudou com muito afinco e dedicação. Temos certeza que você terá um grande desempenho. Eu estou na torcida. Um grande abraço para você e até a próxima. Te vejo na aprovação. Valeu!